Na sequência da construção do nosso projeto PHP com programação orientada a objetos, nós já temos aqui a nossa classe, o nosso arquivo conectar banco de dados criado, e agora eu vou começar a criar as nossas classes. Se temos no banco de dados uma tabela chamada usuário, nós teremos que ter uma classe chamada usuário. Então eu estou criando aqui um arquivo chamado classeUsuário.php. Essa palavra classe, esse nome classe underline usuário, o classe não precisaria ser utilizado obrigatoriamente, porque você pode dar o nome que você quiser, mas para que o desenvolvimento do projeto ele fique bem claro, bem tranquilo, eu vou tentando definir nomes aos diversos componentes do nosso projeto da maneira mais transparente possível. Então, quando nós tivermos uma classe usuário, classe acesso, quando nós tivermos um objeto usuário, objeto acesso, para que a gente vá fixando as ideias e os conceitos. Então, uma classe chamada usuário, ela vai gerar o arquivo classeUsuário.php, dou clique no finalizar. Note que dentro do nosso pacote de código dos arquivos de código-fonte, nós temos aqui mais um arquivo do tipo PHP, a classe usuário. Eu tenho aqui o código. Vou apagar esses comentários criados automaticamente pelo NetBeans. E aqui nós vamos criar um atributo para cada campo da nossa tabela. Nossa tabela tem os campos ID usuário, nome, e-mail, senha, CPF e acessos. Então aqui no NetBeans, então nós vamos lá. ID usuário, depois nós vamos ter nome, e-mail, senha, CPF e acessos. Muito bem. Deixa eu formatar para que... Bom, antes de mais nada, né? Todos os atributos, deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui só para fechar. Todos os atributos, eles obrigatoriamente têm que ser declarados como private, porque eles têm que estar protegidos, eles não podem ser acessados fora da própria classe. Então, eu já vou dar aqui um copiar-colar para facilitar o nosso trabalho. A definição correta deve ser private e o nome do campo. Private ID usuário, private nome, private e-mail, private senha, private CPF, private acessos e assim por diante. E já que os atributos estarão protegidos, privados, como é que nós fazemos acesso para definir o conteúdo de um atributo ou obter o conteúdo de um atributo? Por meio dos getters and setters. Então o NetBeans facilita muito o nosso trabalho. Então observe que eu vou deixar aqui o código, inserir o comando. Deixei o cursor aqui logo abaixo, eu vou dar o comando inserir código e ele me pergunta o que você quer fazer. Poderia criar só os getters, só os setters, mas eu já vou de uma vez só criar os getters and setters. Seleciono todos os atributos, dou um clique no botão OK e observe o que aconteceu. Para cada um dos atributos foi criado um get, nome do atributo, então get usuário, set usuário. O que o get faz? Ele vai retornar o conteúdo do atributo. No caso, get usuário retorna, nos informa qual é o valor do usuário, do atributo usuário. Get nome informa o valor, get usuário, nos retorna o valor do atributo usuário. Get nome retorna o conteúdo do atributo nome. Get e-mail retorna o conteúdo do atributo e-mail. Get senha, get CPF e get acessos. Observe que todas as funções, então esses são métodos, todas as funções, elas iniciam-se com letra minúscula. A primeira letra da palavra subsequente vem com letra maiúscula. Get ID usuário, get nome, get e-mail, e no set vai acontecer a mesma coisa. Defina o ID usuário com o conteúdo que foi passado como parâmetro. Então, este ID usuário, o ID usuário desta classe, recebe o valor.
o nome desta classe recebe o valor, o e-mail desta classe recebe o valor e assim por diante. Então a nomenclatura ela é muito importante porque PHP ele é case sensitive. Observe também que algumas funções retornam valores e outras não retornam. Então as funções, os métodos, porque apesar de estarmos utilizando na sintaxe função, em programação orientada a objetos, isso é chamado de método. Então, os métodos get retornam valor. Qual é o ID do usuário? Retorna o valor. Qual é o nome? Retorna o valor. Qual é o e-mail? Retorna o valor. Enquanto que os métodos set não retornam valor. Então, defina o ID usuário. Apenas definiu e não é necessário utilizar nada. Então, em outras linguagens de programação, nós temos que definir o retorno de uma função. Por exemplo, em Java, quando não retorna nada, é void. Se for retornar um inteiro, int. Se for retornar uma string, nós temos que definir. Em PHP isso não é necessário. Quando um método não retornar, basta não apresentar o return aqui no corpo do método. Então, assim, nós criamos os atributos da nossa classe usuário, criamos os getters and setters de todos os atributos, e eu já vou deixar preparado aqui mais algumas operações. Nós vamos ter um método para inserir um usuário. Ele vai funcionar assim. Depois a gente vai fazer o código. Nós vamos ter um método para alterar um usuário. Nós vamos ter, vou deixar assim, ó, sem nenhum código, um outro método para excluir um usuário. E aqui eu digo o seguinte, como nós estamos fazendo esses métodos na classe usuário, na verdade eu nem precisaria dizer que eu estou inserindo um usuário, basta eu dizer que o método vai inserir, que o método vai alterar e que o método vai excluir um usuário, pois eles já são da classe usuário. E já vou deixar preparado aqui também um método onde nós vamos validar o login. Nós vamos verificar se, ao tentar acessar a nossa aplicação, o usuário ele informou e-mail e senhas corretamente. Então, dessa forma, nós criamos aqui a base da nossa classe usuário e paramos por aqui. Na próxima videoaula nós vamos dar sequência aqui, começando a fazer essa programação, bem passo a passo, com calma. Te encontro então na próxima videoaula.